paz do Senhor Jesus para todos. Aqueles que estão entrando agora de paraquedas no canal, eu se chamo Elias Ramos. Esse é um canal evangélico, cristão, né? Não é evangélico, cristão. É um canal que é para você católico, para você que não é católico, para você que é evangélico, você que não é evangélico, para você que é ateu, você que é espírita, você que seja de qualquer outra religião. Nós falamos de Deus. O foco aqui é falar de Deus, das Escrituras do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos estudando a carta de João Evangelista, a primeira epístola de João Evangelista. Hoje a gente vamos entrar no capítulo 5, é o último capítulo dessa epístola, depois a gente vai passar para Timóteo. Mas primeiro eu vou ler o texto básico, e depois eu vou orar e depois vou ler a epístola. Está em Efésios 1, versículo 3 a 6, que nos fala assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui, como sempre falo, eu não prego predestinação, essa predestinação aqui é de Deus. Ele nos predestinou, está no versículo 5, para a adoção de filho. Ele nos predestinou todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Né? Se nos guardamos a nossa coroa até o fim, como lá em 2 Timóteo 4, 7, que fala assim, Paulo nos fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se até o fim guardar a fé, não se desviar, realmente seremos predestinados no livro da vida. Deus tem um livro das obras e das vidas. Está escrito na escritura dele, em Apocalipse, em outras passagens também do texto da Bíblia. Mas vamos orar. Senhor bendito Deus, bendito Pai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, peço que venha abençoando esses ouvintes, essas famílias, aqueles que estão em certas opressão, venha libertando. Quem tem algum problema de doença, como câncer na laringe, câncer no fígado, câncer no esôfago, câncer nos ossos, câncer no sangue, câncer caroço, edema pulmonar, ou então problema na próstata, ou módulo no seio, vem curando, Senhor, em Teu nome, porque Tu há poder em Teu nome. Por isso eu libero a cura através do Teu nome, através do Teu poder. Não que em mim tenha poder para isso, mas o Teu nome há poder para isso. Libera a cura para esses ouvintes, para essas pessoas, aqueles também que são problemas de cegueira noturna, cegueira de catarata. Vem curando, vem libertando. Quem não pode operar, vem fazendo a Tua obra, Jesus. Dai Tua graça nessas vidas. Abençoe a cada família, cada pai, cada mãe, cada tio, cada avó, cada filho ou filha. Em nome do Senhor Jesus, eu os abençoo em Teu nome, no Teu poder. Não que eu tenha algum poder, mas no Teu nome, Senhor Jesus. É que eu te peço. Amém. Aí vamos agora, então, entrar na Epístola de João, capítulo 5, é o último capítulo do estudo que a gente estamos fazendo toda manhã. E esse vai ser o último capítulo da Epístola de João. Depois eu vou passar para Timóteo, 1 Timóteo. Vamos lá. Eu vou ler e quando eu tiver que falar alguma coisa, interpretar alguma coisa, no entendimento que Deus me deu, eu paro e falo, tá? Versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus é o Cristo, nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou,
também ama o que dele é nascido. Então, isso aqui, se você ama o Cristo, ama a Deus, ama de quem é nascido. Ou seja, o irmão deve amar o irmão. Nenhum irmão aqui na fé, tá? Nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Dá uma pausa aqui. Muitos dizem que eu amo a Deus, mas não pratico os mandamentos. Os mandamentos de Deus não é penoso. Amar o próximo a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Aí abre outros parentes. Você vê alguém passando necessidade e não ajudar, tendo condição, você não está amando. Você pode até orar para a pessoa, mas se você não ajudar, tendo condição, meios para ajudar, você não está amando. Né? Vamos lá, é o mandamento, amar o próximo a si mesmo. Porque esse é amor de Deus que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dá uma pausa aqui. É impossível que aquele que chega a Deus não venha com fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Não é de louvores, louvo. A fé não vai vir por aí. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é como água que lava nossas vestes espirituais. Nos transforma. O Espírito de Deus, através da palavra, nos transforma. Nos faz nascer de novo. Nicodemos falou a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? Jesus falou para ele: eu vos falo coisa da terra. Se estivesse falando coisa do céu, vocês não creem nem no que é da terra. Nascer de novo aqui é nova atitude, novo envolvimento, nova posição. Se fazer uma coisa errada, não faz mais. Se praticava pecado, adultério, roubo, porfia, fofoca, não faz mais. Mas isso vem por lavagem da palavra. A palavra nos fala isso. Que é através da palavra que nós somos limpos. E quando a gente praticamos os mandamentos. Porque todo aquele que é nascido, versículo 4, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí vai um mistério. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Um corpo Deus fez, né? Nós somos água e sangue. Não somente com água, mas também com água e com sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui é o Espírito de Deus, tá? Pois há três que dão testemunho, aí está entre parênteses, não está no original. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra. Aí fecha parênteses. O Espírito, a água e o sangue. Esses três são unicamente num só propósito. Continuando. Se admitimos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem a si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não creu no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, quando rejeitamos Jesus, não cremos que Ele é o Filho de Deus, que achamos que podemos ter outro mediador entre Deus, ou um santo, uma santa, ou então praticamos, as pessoas recebem espíritos de vários, recebe outro ensinamento que não seja de Jesus Cristo, está fazendo Deus mentiroso, porque Deus disse que só através de seu Jesus. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Isso é verdade. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. A vida eterna, o Criador,
tem dado através do seu Filho, o autor da vida, que é Jesus Cristo. Quando estava com Deus, o nome dele não era Jesus Cristo. Ele veio à Terra e recebeu Jesus Cristo. Quando na carta lá de Apocalipse fala que ele foi dado, ele no céu recebeu outro nome. Ele é Filho de Deus. Ele é o autor da vida. Foi ele, junto com Deus, que fez a vida. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saber de que tem a vida eterna. Vós, outros, que crede em nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus quem dá a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso eu não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. Há pecado não para a morte. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Final. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Então vamos aqui. Nessa epístola, ele nos faz bem ressaltar os olhos que a vida eterna está em Jesus. Deus deu a vida para eterna está em Jesus, para que como honra o Pai, honra o Filho. Porque Ele é o nosso sacerdote, o nosso advogado. Ele deu a vida eterna ao Filho. E todo aquele que crê no seu nome faz Deus verdadeiro, que é o testemunho de Deus que deu do seu Filho, e tem a vida eterna. Não possa eu creio em Jesus, creio em Maria, embora que Maria é santa, mas creio em Maria, mas Maria não foi dada como o Salvador, ela não morreu na cruz. Aí creio em Pedro, em João, em Tiago, faço oração por eles. Eles não foi dado a vida eterna através do nome deles. Eu creio em Allan Kardec. Eu creio nos escritos de Allan Kardec. Allan Kardec, os escritos dele é contrário à Bíblia. Eu creio nos escritos lá dos mormons, esqueci o nome das placas de latão que nunca apareceu. Não tem nunca, só dizem que tem. Eu creio isso, eu creio aquilo. Eu creio em outro nome, junto com Jesus. Jesus não faz parede e meia com o diabo. Jesus não faz dissensão de pessoa, mas também ele não se mistura a santidade dele com outro. Porque foi dado só a ele. Ele seu caminho, a verdade, a vida, e a vida eterna está nele. Não foi dado a nenhum outro nome, nem a Confúcio, nem a Buda, nem outros nomes. Por mais que seja humanamente nome de pessoas que têm uma certa simplicidade, Madre Teresa de Calcutá, santa para os homens, para Deus pode ter sido, mas não foi dado a ela o direito de ter a vida eterna em si. Eu creio em Jesus, creio em Santa de Maria de Calcutá, Teresa de Maria de Calcutá. Então Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você crê em Jesus Cristo, ou não crê. Quando você diz que crê em Jesus e crê em outra coisa, você está fazendo Deus mentiroso. Porque Deus disse que só no seu Filho tem a vida eterna. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só chegar a Deus, só é Jesus. Só os seus mandamentos, que está escrito no Novo Testamento para cá.
A velha aliança ficou no Velho Testamento. O Velho Testamento nos serve só para a gente estudar, para ver o que aconteceu com aquele povo judeu, que também é servo de Deus, é povo de Deus. Mas do Novo Testamento para cá, quando Jesus rompeu o véu do templo, se rasgou de baixo a cima, ele cumpriu todos os preceitos do Velho Testamento, da velha aliança, e deu nova aliança, onde dos 10 mandamentos fez 2, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Todos os 10 mandamentos se cumprem nesses 2. Muitos dizem, eu tenho que vigiar o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Pelo sábado, pela tradição de sábado, ele foi crucificado na cruz. Os judeus crucificaram na cruz, porque ele curava no sábado. Gente, o Novo Testamento, nós que não somos judeus, somos regidos pela nova aliança. É de Mateus para frente, até Apocalipse. O Velho Testamento só serve para a gente ver, estudar, ver a natureza de Deus que chegou até Jesus. Ficai nessa paz, essa live vai ser pequenininha, porque já estamos chegando ao fim desse livro. Porque eu estou dizendo que só Jesus, a Bíblia nos fala isso, só Jesus salva. E quando vier buscar a sua igreja e julgar a terra, porque essa terra que está toda aí, estão falando assim, aquecimento global, que é uma mentira. Existe um aquecimento global, sim. Os vulcões submarinos, os vulcões do mundo todo estão aquecendo a água. Não é só o que o homem faz ou deixa de fazer. É um ciclo. A Terra se aquece de tempos em tempos, de 600 mil anos, por aí. Os geólogos já falam isso. Houve vários aquecimentos globais que o homem nem existia na Terra, segundo os geólogos. E segundo os astrônomos, parece que todo o sistema solar está aquecendo. Não sei, eu vi um estudo sobre isso. Eles têm como ver isso, eu não sei. Então, mas a palavra de Deus, no Apocalipse e em outras partes do livro, em Pedro, a carta a Pedro, fala que essa terra será destinada ao fogo. Os elementos serão desfeitos pelo fogo. Quando Deus, no último dia, vir julgar a terra, fará novos céus e nova terra. Como lá no tempo de Noé. O mundo acabou no dilúvio, em águas. Deus fez novo céu e nova terra. Ele fará novos céus e nova terra. Os elementos dos céus se desfarão. As hostes dos céus serão julgadas e se desfarão. Quando fala assim, hostes do céu, não é os anjos que estão com Deus, não. É os anjos que estão caídos aí nos lugares celestiais. Serão julgados, jogados no abismo. E a terra será consumida pelo fogo. As montanhas serão niveladas, diz a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Muitos se preocupam por esse aquecimento global, isso e aquilo. Já os geólogos já falam que o aquecimento global é ciclo. E os vulcões submarinos estão em atividade. Estão aquecendo as águas do Atlântico e do Pacífico. A linha de fogo no Pacífico. E a Terra sempre foi moldada pelos vulcões. Então, Jesus falou também que no final dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, terremotos, grandes terremotos, vulcões e assim por diante. A gente está vivendo esse momento. Não é para ficar se espantados, nem ver sinais no céu, como falam aí de disco voador. Agora tem outro nome, em vez de UFO tem outro nome aí, agora, que inventaram. Sinais de luz no céu, sinais disso e aquilo. Não se preocupe com isso. Hoje está em moda falar em alienígena. O mundo está se preparando para o arrebatamento. O inimigo sabe que haverá um arrebatamento da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, eles terão que ter
um texto, alguma coisa para justificar o sumiço das pessoas. Vamos dizer que foi abduzida pelo alienígena. Isso está na cara, está tão nítido. O inimigo sabe que a igreja vai ser arrebatada. O povo de Deus vai ser arrebatado no meio desse povo todo. Seja você católico, seja você evangélico ou de outra religião, que Deus achar de arrebatar, vai arrebatar. Seja você ortodoxo. E quando arrebatar, o mundo já vai ter uma desculpa para as pessoas não se converter a Deus. Os que ficarem aqui não se converter a Deus porque estará reinando o anticristo no mundo. E será que essa falácia dos alienígenas, dos discos voadores. Houve o arrebatamento será abduzidos. Homens e mulheres e crianças foram abduzidos por alienígena. Isso já está sendo moldado, já está sendo preparado para quando vir um arrebatamento. O diabo não sabe quando vai vir um arrebatamento. Eu também não sei. Ninguém sabe, só Deus. Mas ele sabe pelas coisas que estão acontecendo, pela ciência se multiplicando, pelos rumores de guerra, por tudo que as escrituras estão se cumprindo. Ele sabe que está perto. Então ele começou a insinuar através dos líderes do mundo, que muitos deles já são discípulos do diabo, muitos deles já se entregaram totalmente em pacto com o diabo. Os grandes homens do mundo que estão atrás como manipulando como marionetes políticos, que a gente vê, mas os grandes mesmo a gente não vê. As grandes riquezas, as grandes pessoas que controlam os políticos como marionete, a gente não vê. Esses já são servos do diabo já. Então, eles tentam manipular essa globalismo, essa coisa toda que está vindo aí, tentando contra a igreja, contra as famílias, contra a fé cristã, contra o costume judaico-cristão. Eles já viram que haverá um arrebatamento, já foi informado, eles sabem, eles lêem a Bíblia como a gente. Então, o diabo, o espírito do anticristo já está preparando uma desculpa para quando vir um arrebatamento e as pessoas sumirem, homens, mulheres, crianças que forem arrebatados por Deus, aí haria uma desculpa. Haverá uma satisfação a dar à humanidade toda, que foi os alienígenas de Oriente Cantas, que arrebataram. O diabo tem poder para fazer aparecer no céu disco, aparecer muitas coisas. Ficai nessa graça. Espera aí, entrou aqui uma chamada. Ficai nessa graça. Cuidado. Cuidado. Cuidado com os sinais dos céus. Cuidado que até fazer aparecer disco metálico, coisas com uma certa tecnologia, o diabo tem poder para isso, gente. Ele tem conhecimento, ele tem ciência. Ele foi um querubim no céu. Deus me mandou falar isso. Eu estou falando isso para vocês que são cristãos, que estão ouvindo essa live. O arrebatamento está perto. O diabo está preparando uma desculpa. Quando o povo for arrebatado, quando o Espírito de Deus for tirado da terra, levará os seus. E as nações, a ONU e outras nações, a ONU e as nações, a ONU são aglomerados de nações, os líderes mundiais vão se reunir, vão dizer que foi alienígena, lá de tal lugar, vai aparecer disco voador, vai aparecer tudo aí, para justificar e começar a perseguir a igreja. Ficar nessa paz aí. Que Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, não esqueça de que eu gostei, não esqueça de assinar o canal, compartilhar.
se possível for, e lá no sininho, assinar o canal. Que Deus vos abençoe.